Olá pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Nossa aula de hoje, Iluminismo, logo após a vinheta. Muito bem, meus queridos, sucintamente, de forma muito resumida, o que foi o Iluminismo, ou o Século das Luzes? Foi um movimento europeu, óbvio, com esse nome de Iluminismo, onde a ideia iluminismo é realmente a ideia de luz. Foi um período em que se pensava que através da razão, pela razão, nos conduziria ou conduziria o homem à verdade do conhecimento. A razão seria responsável por conduzir o homem a toda a verdade do conhecimento. Por isso, período iluminista. Muito bem, vamos ver as principais características dessa fase histórica. Vem comigo para o quadro, vamos lá. Então, olha só, principais características, pessoas. Primeiro, introdução do empirismo, um dos defensores, John Locke. A ideia de que todos nós nascêssemos como se fôssemos uma tábula rasa e que ao longo da vida, em meio às nossas experiências, os sentidos, tudo isso iria completando essa tábula rasa, ou seja, somos uma folha em branco e as nossas experiências de vida, então, vão formatando essa folha, vão formatando a nossa história, quem nós somos. Perfeito? Então aqui uma ideia de experiência, certo? Com John Locke. Depois, uma das principais ideias do período iluminista, a ideia das leis naturais. Um dos grandes expoentes desse tipo de pensamento ser Isaac Newton, certo? Com a sua ideia lá da gravitação universal. Já existia também no tempo de Newton a ideia do princípio do capitalismo, da economia, que seria também uma lei natural, A lei proposta de oferta e procura iria naturalmente estabelecer as relações comerciais no sistema capitalismo. Então, nesse período tinha-se essa ideia das leis naturais, tanto no campo da física, tanto no campo da matemática, tanto no campo da economia, leis naturais que automaticamente regulariam essas coisas. No caso do capitalismo, regularia o mercado, certo? No caso da física, os fenômenos físicos. Outros expoentes do período iluminista. Nós temos aqui Voltaire. Tipos de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade política. Liberdades essas que eram tão difíceis de se estabelecer na Europa do século XVI, XVII e até mesmo século XVIII. Muito difícil, certo? Então Voltaire defendia essas liberdades. Outros pensadores, nós temos o francês Diderot, que ele vai trazer ideias anticlericais, ou seja, esse pensador francês ele vai dizer que a igreja não deve se envolver nas questões do Estado, ou seja, ele faz uma crítica Ou seja, ele faz uma crítica à intervenção e à interferência constante da igreja nos assuntos políticos e até mesmo nos assuntos culturais, ou seja, educação, certo? Então ele vai fazer uma crítica ferrenha aí, a igreja está envolvida com o Estado. Então nós temos aqui uma ideia, um princípio de laicidade, ou seja, um Estado laico aqui, de forma embrionária, surgindo com as ideias de Diderot, certo? Vamos aqui continuando. O que nós tínhamos também nesse período muito forte? A ideia de igualdade perante a lei. Detalhe, pessoas, não podemos nos confundir que igualdade aqui é apenas igualdade no campo jurídico.
Todos os homens são iguais perante a lei, mas aqui não define igualdade social, certo? Continuava existindo as desigualdades sociais e as classes sociais ali estabelecidas para aquele tempo, ok? Não era isso que estavam prevendo, apenas igualdade jurídica perante a lei. Muito bem? Outra ideia muito forte do período iluminista, o liberalismo político. Aqui nós temos o principal expoente, o Montesquieu, que ele vai trazer a ideia, então, em que no sistema absolutista, onde o rei detinha todo o poder centrado nas suas mãos, que isso não dava certo. Precisava haver uma repartição desses poderes. E aí, Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis, ele vai trazer a ideia do poder dividido em 3 formas diferentes, na forma tripartite, que é o poder dividido em executivo, legislativo e judiciário. Então aqui contribuição de Montesquieu no período iluminista. É atual o arranjo que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, certo? Nós temos também o liberalismo econômico, principais expoentes, Adam Smith, que vai trabalhar aquela ideia da mão invisível do mercado. Adam Smith vai trabalhar a ideia, então, que o mercado iria se regular de forma automática por essa mão invisível. O que iria ser o mecanismo desta mão invisível ia ser a lei da oferta e procura. Isso iria, então, intermediar, isso iria, então, regular o preço das mercadorias. E que o Estado não deveria intervir no preço ou na parte comercial do seu país. Muito bem. E por último, então, nós temos aqui pensamentos como despotismo esclarecido. O que é isso? Em meio a uma Europa querendo se livrar do absolutismo, surgiu alguns pensadores que, vendo a dificuldade que seria de se libertar das tradições, da questão cultural do absolutismo, pensou um pouco diferente. Quem sabe a gente mantém a figura do rei, mantém a figura da corte, mas a gente consegue, de certa forma, um pouco de participação política no cenário de poder. Muito parecido com o que Montesquieu está dizendo aqui na tripartite dos poderes, certo? Então aqui o principal expoente, o primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, ele começa algumas reformas na coroa portuguesa, onde parte do poder do rei agora, então, vem para a Câmara dos Lordes, vem para a mão do primeiro-ministro, certo? Esse arranjo hoje ainda é funcional, por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra, onde nós temos a figura da coroa, a figura da rainha ainda existe, mas quem de fato tem o poder administrativo é o primeiro-ministro, escolhido pela Casa dos Lordes e pela Câmara dos Comuns, certo? Então é uma pessoa que é escolhida lá por voto, e ele que realmente detém o poder administrativo, ele é o chefe do executivo na nação. E a rainha, então, ela fica mais como figura decorativa. Ela continua sendo a chefe do poder, certo? A figura máxima, mas quem decide é o primeiro-ministro, chefe do executivo, nesse sistema que a gente vai mais para frente ver como um sistema parlamentarista. Certo, pessoas? Então nós temos aqui de forma resumida e sucinta os principais expoentes exponenciais do período iluminista. Todas essas ideias bombardeavam então o século 17, 18 e que fez com que o iluminismo chegasse aonde ele chegou. Certo, pessoas? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.